Olá, pessoal. Meu nome é Lara, sou R4 aqui de músculo da escola. Vou dar seguimento hoje ao módulo de joelho com vocês, falando sobre as artropatias microcristalina e inflamatória. Como o nosso foco é joelho, eu trouxe as três principais patologias relacionadas a esse tema. Então, começando pela gota. A gota ela é caracterizada pelo depósito de monourato de sódio, né, tanto periarticular como intraarticular, e ela é a artropatia por cristal mais comum, né? Envolve pacientes em torno de 30, 50 anos, principalmente no sexo masculino. E o que acontece é que essa doença ela é comumente relacionada à hiperuricemia. E quais são as causas da hiperuricemia? Ela pode ocorrer tanto por uma hiperprodução, e aí entram as alterações no metabolismo das purinas, por um defeito enzimático, por exemplo, ou o aumento da ingesta. O que pode também acontecer é uma baixa excreção do ácido úrico, o que ocorre, por exemplo, na doença renal crônica, em pacientes que usam diuréticos tiazídicos e perdas intestinais, né, por outros motivos. Então, o que acontece é que essa desordem de metabolismo acaba levando a um aumento do monourato de sódio que se deposita nas articulações, tendões e tecidos moles, principalmente nas extremidades, porque são locais onde a temperatura é um pouco mais fria e isso favorece, né, predispõe à precipitação. Das apresentações, a gota ocorre em forma de crises agudas e recorrentes, em geral monoarticular, mas também pode ser poliarticular assimétrica. De uma forma geral, a apresentação aguda, ela é caracterizada pela monoartrite inflamatória, como a gente já conhece, principalmente na metatarsofalangica do hálux, com esse aspecto, né, de dor, edema, bastante hiperemia e calor locais, que seriam a forma de apresentação da podagra. Existe uma fase intercrítica, no qual o paciente pode ficar assintomático, e a evolução para a fase crônica, onde já existem os depósitos ou massas em partes moles, com destruição tanto da cartilagem como do osso. Isso daqui vai ser a apresentação do tofo gotoso, que é patognomônico dessa doença. Lembrando que, quanto maior o tempo de uricemia sem tratamento, maior a frequência dos tofos gotosos. Então, no ultrassom, ele vai ser útil para detectar principalmente a doença em regiões superficiais, onde a gente vai observar, como aqui, por exemplo, nesse joelho, esse depósito bem na superfície da cartilagem, formando esse sinal do duplo contorno. Esse sinal, ele tem uma baixa sensibilidade, mais alta especificidade para o diagnóstico de gota, mas quando se associa a esses outros achados de hipervascularização e o relato de hiperuricemia pelo paciente, essa sensibilidade aumenta para 90%. Então, ficar atento nos casos de gota, onde a gente observa também esse derrame articular com o sinal do duplo contorno. Nessa figura aqui da direita, é uma metatarsofalangica normal, só para a gente observar como é fininha, né, a cartilagem. Aqui a gente observa que existe realmente uma linha um pouco mais ecogênica, sugestiva da deposição de cristais na camada superficial da cartilagem. Além disso, na fase crônica, a gente pode observar os tofos, né, que seriam essas massas hipoecogênicas, com margens também hipoecogênicas e sem fluxo aqui no Doppler, né, uma massa vascular, e os outros achados, que seriam o derrame articular com essa sinovite mais hiperecogênica, que diferente da artrite reumatoide, a gente vai ver a artrite reumatoide ela é um pouquinho mais hipo, e as erosões marcadas aqui por essas duas barras pequenas. Só para mostrar no Doppler, aqui em B, que as massas são avasculares. Já no raio-x, quais são os achados que a gente vai buscar? Principalmente as erosões, e elas têm uma característica bem específica, que são as margens corticalizadas, ensacabocado, um pouquinho elevadas e predominantemente periarticulares. Já os tofos são essas massas hiperdensas em partes moles, não só periarticulares, mas também acometendo as bursas, os tendões, e que ao longo do tempo podem se calcificar. Lembrando que o espaço articular pode estar conservado, e isso daqui é uma coisa que
ajuda a gente no diagnóstico diferencial para osteoartrose, enfim. Aqui um exemplo, então, raio-x do joelho direito, né, frente e perfil, mostrando na incidência de AP um espaço articular femorotibial preservado, que tanto medial como lateral, e no perfil a gente observa essa densificação das partes moles aqui nas bursas, tanto pré como infrapatelar. Nesse caso era um paciente que tinha hipoglicemia, então falava a favor de que fosse um tofo gotoso. Ele também tinha essa densificação aqui do coxinha de pouso suprapatelar, inferindo o derrame articular. A ressonância vai ter uma grande utilidade na avaliação da fase aguda da gota, onde a gente vai deflagrar as alterações inflamatórias, com uma atenção especial para sinovite, e nas fases crônicas, os tofos, eles se apresentam como essas massas de hipossinal, nas sequências ponderadas em T1, como a gente pode ver aqui, um sinal em T2 variável, mas, em geral, um hipersinal heterogêneo, e que apresentam realce periférico. No joelho, fica bem atento, principalmente essa topografia do sulco do tendão poplíteo, que é uma topografia comum da gente encontrar o tofo gotoso. Na tomografia, eu trouxe aqui a TC Dual Energy, né, que tem grande utilidade na avaliação da gota, e o que é que ela tem de diferente da tomografia convencional? Basicamente, a tomo Dual Energy, ela é composta por 2 tubos de raio-x, que emitem os raios com KVs diferentes, simultaneamente. Então, um vai ter 80 kV, o outro 140, e eles fazem essa aquisição simultânea. De uma forma que, posteriormente, né, através do processamento, a gente consegue diferenciar a composição química dos tecidos. E no caso de gota, a grande utilidade é diferenciar o que é cristal de ácido úrico depositado e o que é uma calcificação distrófica. Isso fica bem fácil de ver depois das reconstruções coloridas, e tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de gota. Como a gente pode ver aqui, então, além das erosões periarticulares, a gente vai observar os depósitos de monourato de sódio. Então, nesse caso, aqui é um raio-x em perfil, existe essa tênue área lítica aqui no polo superior da patela, que quando correlacionada com a tomo do Energy, a gente via que, além da erosão, ele apresentava os depósitos aqui de monourato de sódio coloridos em verde. Agora, falando um pouquinho da CPPD, né, que é a doença caracterizada pelo depósito de pirofosfato de cálcio desidratado, é um distúrbio metabólico, né, e as formas de apresentação são basicamente essas 3. A esporádica, que é a mais frequente, mais comum em pacientes do sexo masculino e idosos acima de 50 anos, em geral assintomáticos. Já a forma familiar apresenta-se como uma doença poliarticular, com uma apresentação mais precoce, em pacientes jovens, ele em torno de 20 a 40 anos. E a forma secundária, que é rara de acontecer, mas acontece, como o próprio nome diz, ela é secundária a algumas outras condições, como o hiperparatireoidismo, hemocromatose e ocronose. Então, a gente vai acabar, como aspecto de imagem, encontrando 2 espectros, que seriam a pseudogota, que ela vem como uma artrite aguda semelhante à gota, só que aqui o depósito é de pirofosfato de cálcio, não é de monourato de sódio, e a condrocalcinose, que é caracterizada pela calcificação no interior da cartilagem. E aí pode ser cartilagem hialina, fibrocartilagem, membrana sinovial, cápsula, ligamentos, tendões e partes moles. A distribuição ela é bem variada, a gente chama, né, de head to toe, mas em geral ela é bilateral, acometendo principalmente punhos e joelhos. Lembrando que ela ocorre em locais não usuais de osteoartrose primária. As localizações típicas são mais comuns no punho, né, então o polo distal do escafoide, o rádio, a metacarpofalângica, perdão, do 2º e 3º raios, e na coluna. Mas aqui no joelho, eu trouxe exemplos para a gente ver os achados de imagem. Então, tanto no raio-x como na tomo, a gente vai observar as calcificações dentro da cartilagem. Em especial no joelho, buscar meniscos e tendões, como quadríceps e gastrocnêmios.
Então, aqui é um desenho esquemático, né, do joelho, mostrando o depósito do pirofosfato de cálcio, tanto dentro do menisco, como dentro da cartilagem femorotibial. E no raio-x, a gente observa essa calcificação de aspecto algo nodular, ou linear, podendo ser também triangular, quando acomete o menisco, né, a periferia mais do menisco aqui. Então, aqui um outro caso, um raio-x AP de perfil, mostrando aqui as calcificações meniscais, como eu falei, um pouquinho mais triangular, e as calcificações dentro da cartilagem alina, um pouco mais linear. No perfil, fica bem atento para as calcificações tendíneas, então, nesse caso aqui, a setinha azul mostrando as calcificações do quadríceps, e a seta em preta mostrando principalmente as calcificações dos gastrocnêmios, que são os dois principais tendões do joelho associados à CPPD. Na tomo, basicamente a mesma coisa, as calcificações meniscais e dentro da cartilagem. Aqui uma reconstrução em perfil, também mostrando as calcificações meniscais. E na articulação fíbulo-tibial proximal aqui, né? Tibiofibular proximal. No ultrassom, a gente vai observar não só os depósitos cálcicos, mas também as sinovites que podem vir associadas. E na CPPD também existe um sinal do duplo contorno, porém com uma sensibilidade bem menor, em torno de 52%. E o sinal do duplo contorno aqui é um pouquinho diferente da gota. Na CPPD, esses depósitos, eles são dentro da cartilagem, então a linha mais ecogênica, ela fica mais central na cartilagem, de certa forma fazendo um duplo contorno. Aqui na direita, só para a gente lembrar como que era o aspecto do duplo contorno na gota, para vocês fazerem o diferencial entre essas duas condições. A ressonância tem pouca utilidade na avaliação da CPPD por conta da baixa sensibilidade, mas uma sequência que pode nos ajudar é a sequência gradiente eco, onde é possível observar essas áreas de hipossinal, marcadinhas aqui na seta, que podem ser tanto pontilhado ou linear, representando esse depósito de cristal dentro da cartilagem. Lembrando que a correlação com o raio-x é fundamental para evitar os erros no diagnóstico. Passando agora, então, para artrite reumatoide, já artropatia inflamatória, né? Ela é uma doença da sinóvia, já existem fatores genéticos associados e descritos, como a mutação do HLA-DR1 ou DR4, e o que existe é uma proliferação neoplásica da sinóvia formando esse pânus, né, que oferece, então, um estresse oxidativo, com bastante inflamação local e um certo efeito mecânico que vai levar à destruição óssea e cartilaginosa. Como a gente pode observar aqui nesses esquemas, do acometimento da artrite reumatoide no joelho, então a gente percebe essa proliferação sinovial, com intenso processo inflamatório local, e com o passar do tempo ela acaba fazendo um efeito mecânico mesmo, levando à destruição óssea e cartilaginosa. É uma doença que acomete cerca de 1% da população mundial, preferencialmente em pacientes do sexo feminino, em torno dos 45 a 65 anos. Desde 2010 já foram atualizados os critérios, tanto para o diagnóstico como o manejo da artrite reumatoide. Eu foquei mais no envolvimento articular, que era o foco da nossa aula mesmo, e o envolvimento articular na artrite reumatoide é caracterizado pelo aumento do volume ou dor articular, que pode ser confirmado por evidência de sinovite em algum exame de imagem. Então, acometendo pelo menos uma pequena articulação, e aí a gente cita preferencialmente a metacarpofalângica, interfalângica proximal e metatarsofalângica, com qualquer combinação de grandes articulações e pequenas articulações. E aí das grandes, a gente lembra do joelho, quadril e ombro, por exemplo. A artrite reumatoide, ela se apresenta de forma assimétrica na fase mais precoce da doença, e com o passar do tempo, quando ela não é tratada, ela tende a uma simetrização nas fases tardias, por conta da sinovite persistente, como eu já falei, intenso processo inflamatório, efeito mecânico, levando à destruição de osso, cartilagem, tendões e ligamentos.
Mas lembrando que o diagnóstico hoje em dia é clínico. Os achados de imagem, eles podem ser utilizados na avaliação complementar do envolvimento articular, que é ou não caracterizado ao exame físico. Isso porque o nosso papel como radiologista é auxiliar no diagnóstico precoce, avaliar os períodos de atividade e controle evolutivo, além de guiar as infiltrações. Tudo isso nos permite, de certa forma, mudar a história natural da doença para evitar, por exemplo, as deformidades que acontecem a longo prazo. No raio-x, então, é a modalidade mais utilizada na prática diária, porque é um exame rápido, a maioria dos pacientes tem um acesso bem fácil, e ele nos permite não só uma avaliação de base, mas também um controle evolutivo. E quais são os achados, então? Seriam a densificação das partes moles periarticulares, inferindo o derrame, redução simétrica do espaço articular, erosões marginais ou centrais e a osteopenia periarticular. As deformidades ocorrem classicamente na mão e no punho, como o dedo em pescoço de cisne, o dedo em botoeira, e numa forma mais crônica da doença. Então, nesse raio-x, aqui um raio-x do joelho AP, a gente observa a redução simétrica do espaço articular e densificação das partes moles periarticulares, notadamente aqui no componente lateral, né, do espaço femorotibial lateral. A tomo ela é excelente na avaliação das erosões, mas tem baixa sensibilidade na detecção dos outros achados. Então, é um método que ficou menos utilizado em relação aos demais. No ultrassom, a gente vai observar a sinovite, que pode estar ou não suspeita ao exame físico. E ela é caracterizada por esse espessamento e hipoecogenicidade sinovial, como a gente observa aqui na imagem da direita, não compressível, e se tiver fluxo ao Doppler, indica a atividade da doença. Os outros achados seriam derrame articular, as erosões, tenossinovites e bursites, que podem vir também associadas. A ressonância é o método mais sensível, principalmente para avaliação da artrite reumatoide inicial, isso porque tanto as alterações de partes moles, osso e cartilagens, elas vão ser caracterizadas muito antes de serem vistas ao raio-x. Então, aqui que está o nosso grande papel, como eu falei lá na frente, para o diagnóstico da artrite reumatoide inicial, a gente fornecer informações para que o médico assistente faça logo um tratamento precoce e efetivo para a gente evitar as deformidades da fase crônica. Então, os achados da ressonância seriam, por exemplo, a osteite, caracterizada pelo edema da medular óssea, é um preditor de erosões e um achado que pode ser reversível, diferentemente das erosões que configuram dano estrutural já estabelecido e o paciente apresenta um prognóstico ruim. E uma característica especial do pânus, que é o realce justamente no foco da erosão, que também é chamado de erosão quente. Então, nesse caso, aqui tem um axial e um coronal STIR, mostrando o derrame articular com proliferação sinovial aqui nas cabeças de seta, e aqui as erosões já estabelecidas, com cistinhos subcondrais, e o edema ósseo também, né, associado, configurando aí a osteite. Então, aqui uma tabelinha que eu montei, resumindo os principais achados, tanto da gota, do CPPD e da artrite reumatoide, e os achados de cada um dos métodos de imagem. Eu espero que tenha sido útil para vocês, aproveitem, bons estudos, e se precisarem, aqui está o meu contato para sanar eventuais dúvidas. Obrigada.